aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus hoje é bem claro para nós. E Jesus hoje quer colocar no nosso coração a importância de nós sermos realmente seus seguidores, ou seja, de concretizarmos na nossa vida a vontade de Deus Pai. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí vale uma atenção para todos nós nesse ensinamento de Jesus. É importante que nós tenhamos muito claro na nossa mente que não basta a gente viver uma fé só de palavras. As palavras podem ser muito bonitas, muito acertadas, as palavras podem ser atraentes, mas se não existir atitudes que reflitam uma fé verdadeira, uma fé coerente, nós ficaremos somente em palavras. Um esforço que todos nós precisamos fazer, porque somos chamados à fé constantemente. Somos chamados a crer em Jesus, caminho, verdade e vida, mas ao longo de toda a nossa existência, a nós que recebemos a graça do batismo, a nós que recebemos este dom da fé, que foi transmitida a nós pelos nossos pais, por aqueles que nos precederam na fé, nós não devemos ficar só em palavras, mas a fé precisa ter sentido na nossa prática diária. Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Um exemplo muito claro, muito próximo de nós. A gente pode fazer discursos ou até mesmo prepararmos discursos bonitos para falarmos de Deus, para falarmos de Jesus, para falarmos do Evangelho. Até podemos dar o nosso testemunho, mas se isso não tiver consistência, se isso realmente não mexeu, não transformou realmente a nossa vida, nós vamos vivendo uma religião só de palavras, uma fé só de palavras, palavras e palavras. E aí caímos nesse caminho de aparência.
esse caminho, né, que é tudo bonito por fora, mas por dentro está tudo vazio, ou podre, estragado, né? Essa é uma realidade que nós precisamos ter diante de nós. Viver a fé em Jesus Cristo precisa ser uma fé construída, edificada sobre um alicerce. E qual é este alicerce? O próprio Jesus, o próprio Evangelho. Jesus está aqui falando abertamente aos seus discípulos, aos seus interlocutores, e conta esta pequena parábola desses dois homens. O homem imprudente que construiu sua casa sobre a areia e o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ora, meus irmãos e irmãs, a gente pode não ser um bom engenheiro, um bom arquiteto, mas quando a gente vai construir uma coisa, quando a gente vai fazer uma reforma, a gente tem que sentar, pensar, calcular, chamar pessoas especializadas para que realmente possam nos ajudar a fazermos um trabalho bem feito, uma construção bem sólida, um alicerce bem feito, porque do contrário, se fizermos as coisas de qualquer jeito, as coisas vão ruir. É que nem o predinho lá do São Domingos Sávio que a gente derrubou, né? Estava 500 anos condenado lá, né? Uma coisa que não foi pensada, uma coisa que não foi para frente, né? E a gente viu lá que quando ele foi encostar lá para demolir, o negócio já caiu sozinho, né? Porque a gente percebe que, né, tomando um exemplo para nós aqui, né? Quando a gente constrói, quando a gente edifica, a gente tem que pensar muito bem. A gente tem que concluir as coisas, fazer as coisas bem, né? E Jesus está dizendo, o homem imprudente construiu sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Vieram as chuvas, a tempestade, deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Ou seja, aquele homem vivia aquilo que Jesus falou no começo do Evangelho. Ah, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará. Todo aquele que vive de palavras e palavras, não vai para frente. É algo vazio. Agora, bem-aventurado aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Esse pensou, esse planejou, esse colocou em prática a vontade do Pai. Portanto, ele construiu sua rocha, construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, deram contra a casa, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava construída sobre a rocha. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário construir a nossa vida na fé em Jesus Cristo, pois esta fé é o alicerce, é a base, para que a gente possa viver uma fé consistente, eficaz, e que a fé seja o nosso sustento para as tempestades da vida, porque nenhum de nós está isento das tempestades, das chuvas. Mesmo tendo uma fé enraizada, ninguém pode dizer que nunca teve problema na vida. Nunca teve uma situação difícil. Nunca passou por obstáculos, por perseguição. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Só que diante de tudo isso, o que precisa estar alicerçado na nossa vida? A rocha que é Jesus. Porque é com Cristo que nós vamos até o fim. É com Cristo que a gente chega até a nossa meta final. É com Cristo que nós chegamos até o Senhor. É esta fé que vai nos garantir e nos dar a certeza de que vamos passar por muitas dificuldades, por muitas perseguições. Mas se a esperança desta fé nos conduz a Cristo, nós vamos sim superar tudo. Nós vamos edificar tudo. Nós vamos construir e ter a certeza de que Deus está conosco. Jesus falava isso e as pessoas ficavam admiradas com Jesus, porque percebiam que Jesus ensinava todas essas coisas com quem tem autoridade, não como os mestres da
lei, que só diziam palavras, palavras, apenas palavras. Jesus vem ser o alicerce da nossa vida. O que basta a nós é construirmos toda a nossa vida nesta fé, nos solidificarmos nela, para que ao nos encontrarmos com esta fé possa nos fortalecer, nos transformar, nos fazer novas criaturas e que nas nossas ações possamos testemunhar uma fé coerente, verdadeira, não só de palavras, mas no desejo de concretizar em tudo a vontade de Deus. É isso que é o grande diferencial. E é isso que nós precisamos nos esforçar a cada dia para a gente mudar essa realidade que a gente vê. De uma fé barata, de uma fé sem compromisso nenhum, de uma fé que nos leva a nada. Vamos ligar a televisão aí para você ver. Quanta proposta de uma fé, vida boa, né? Jesus promete vida boa para a gente? Não. Jesus promete para nós a vida eterna. Mas para a gente chegar até lá, nós temos que ter o elemento da fé. Na fé nele mesmo, para que a gente consiga chegar e ter essa esperança de que a vida eterna é o prêmio daqueles que se edificam na fé em Jesus Cristo. Então, que a gente possa aprender hoje com esse ensinamento de Deus, hoje para nós. Vamos não ser só meros ouvintes ou meros proclamadores. Não façamos da nossa vida uma vida religiosa de fé só de palavras, mas de atitudes, porque nisso consiste em fazer a vontade de Deus. Que sejamos homens e mulheres de atitudes. Ah, padre, mas eu não tenho coragem. Peça a Deus coragem que Ele te dá. Ué, só não alcança quem não pede a Deus. Nós somos capazes, porque temos um Deus que tudo pode para nós. Então que Ele nos abençoe e que esta palavra hoje nos ajude na nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.